ilegalidade, não há de se falar em ato, em controle judicial. Agora, com relação ao mérito, não cabe controle judicial. Foi? Então, aqui no quadro você está vendo a diferença entre controle do ato discricionário e controle do mérito administrativo. Controle do mérito, que é só esse pedacinho aqui, não cabe controle judicial. Agora, o controle de todo ato, desculpa, soluço, o controle de todo ato, no que diz respeito à legalidade, tá? No que diz respeito à legalidade, no que diz respeito à validade, beleza? Dos elementos, aí cabe controle judicial. Porque se tiver um vício, cabe controle. Beleza? Estamos juntos? Foi? Sim ou não? Eu sei que é muita informação, tá? Eu sei que é muita informação, mas não é difícil. Se você olhar para cada pedacinho que a gente estuda, não é difícil. Eu até brinco com os meus alunos, né? Direito administrativo é igual manta nordestina. Que você vê um pedacinho de cada tecido. Se você olhar para cada pedacinho, peraí. Perdão. Se você olhar para cada pedacinho que tem ali no material, você vai ver. Peraí. Perdão, gente. Deu crise de espirro. Você identifica cada pedacinho. Agora, se você tiver que dar um passo para trás e olhar aquela manta toda com vários pedacinhos, aí complica um pouco. Mas não é difícil, tá bom? É muita informação, mas você tira de letra. Com esse material e com o que eu coloco aqui no quadro, você não precisa nem comprar livro, tá bom? Estamos juntos? Vou apagar o quadro, tá? Aperta o pause aí que eu vou apagar o quadro. Mais uma vez falando, tá com dúvida? Manda pra gente, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, meus amores. Olha só. Poder discricionário. Aqui, ó. Além dos limites impostos expressamente pela própria lei, óbvio, o poder discricionário ele também encontra obstáculos nos princípios administrativos, sobretudo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme nós já vimos aqui nos nossos mapas mentais, fluxogramas. Se determinada atuação administrativa ultrapassar esses limites, será considerada arbitrária. Beleza? O que é sinônimo de conduta ilegal, podendo assim ser anulada pela própria administração ou pelo poder judiciário. Então, você já percebeu que quando se tratar de controle... Ih, caramba, eu acho que eu fiz besteira aqui. Tá, voltou. Quando se tratar... Peraí, deixa eu ver aqui. Quando se tratar de vício, de legalidade ou de arbitrariedade ou de arbitrariedade, que aí você já sabe que a arbitrariedade teve violação da razoabilidade e da proporcionalidade. O que a gente faz? Anulação. Tá? Lembrando que anulação é diferente de revogação. Que a revogação é controle de mérito. Tá bom? Não tem nada a ver com legalidade. Legalidade, arbitrariedade, nós temos anulação. Tá? Copia aí, que eu tomo um gole d'água aqui, rapidinho. Show de bola? Perfeito? Deixa eu te apagar aqui. Tá? Vamos lá, vamos adiante. Então, o poder vinculado versus o poder discricionário. Você já percebeu que poder vinculado
e poder discricionário, eles são diferentes. Poder vinculado, não há liberdade de escolha e o agente fica preso ao enunciado da lei, beleza? Lembrando que a lei vai determinar a forma, a finalidade, a competência, o objeto e o motivo, tá bom? Agora, o poder discricionário, há uma liberdade de escolha, ou seja, eu tenho, dentro dessa escolha, eu posso analisar os critérios de oportunidade e de conveniência. Lembrando que, dentro dos elementos forma, finalidade, competência, objeto e o motivo. É no objeto e no motivo que eu vou fazer o quê? A análise do poder discricionário. Até aqui estamos juntos? Por isso que quando eu falei lá dentro dos 6 poderes, alguns doutrinadores entendem que o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder de polícia, uma hora você vai perceber ele sendo discricionário, uma hora você vai perceber sendo qualquer desses 4 vinculado. Por isso que tem doutrinador que esses 4 se apresentam nessas 2 formas, beleza? Mas a título de prova, o que cai? Os 6 são poderes, tá bom? Matamos os 2 primeiros poderes aí, que é um pouquinho mais complexo a gente aprofundar, embora eles tenham menos informações. É um pouquinho mais complexo a gente fazer essa abordagem, justamente por quê? Porque nós temos que ficar voltando lá para a sua matéria que você viu lá no início, de organização do Estado, indo para a matéria de direito constitucional e dando passos à frente em tópicos de matérias mais à frente que iremos trabalhar. Perfeito? Estamos encerrando isso daqui. Show de bola. Não tem mais como você errar isso daí em prova, tá bom? Então vamos cair dentro, que agora a gente vai dar um pulo para o poder estou com a canetinha aqui na mão. A gente vai para o poder hierárquico, ok? Poder hierárquico. Moleza isso daí para você, tá? Vamos lá. Geraldo, o que é poder hierárquico? O próprio nome já vai te dizer o quê? Hierarquia. Beleza? Hierarquia. Aí tu fala assim, como assim, Geraldo? Hierarquia. Peraí. Como assim? Eu tenho o quê? Uma relação de coordenação, uma relação de subordinação. Perfeito? E para que eu tenha essa relação de coordenação e subordinação, ela vai acontecer no âmbito interno da administração pública. Tá? E você vai ver que não necessariamente a lei vai estar dizendo quem é que vai essa relação hierárquica. Você vai perceber que ela pertine à própria estrutura da administração pública, tá? E lá dentro do poder hierárquico, ela vai permitir com que você, na condição de administrador público, que o administrador público ele venha fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências. Perfeito? Estamos juntos? Lembrando, tá? Que a gente faz uma observação, que quando faz a aplicação de sanção, a gente percebe esse viés disciplinar, mas aí a gente faz essa distinção mais à frente, tá bom? E o que acontece? Quando eu aplico também essas sanções disciplinares, ela está versando a respeito de quem? 2 próprios administradores públicos e não extrapolando a esfera da administração pública, por exemplo, indo até um particular. Aí não há de se falar em poder hierárquico, porque a hierarquia está no âmbito interno, beleza? Estamos juntos? E aí, tanto a avocação quanto a delegação, você percebe um viés dentro do poder hierárquico. Eu ia mencionar isso lá dentro do poder discricionário, mas eu ia abordar um tópico um pouco polêmico, mas eu procurei trazer isso aqui para dentro do poder hierárquico, tá bom? Estamos juntos? Quando a gente fala nesses tópicos que nós estamos trabalhando, você fica tranquilo que eu vou botar isso tudo no quadro para a gente ir batendo tópico por tópico, tá bom? Vamos lá, olha só. Relação de coordenação e subordinação entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Gente, mesma pessoa jurídica, tá? Vamos lá. Cadê? Deixa eu limpar o quadro. Vem. Isso é dentro da mesma pessoa jurídica. O que eu quero que vocês entendam, gente? Quando você tem, por exemplo, aqui, uma pessoa jurídica, vamos lá, pessoa jurídica, tá? Essa pessoa jurídica, ela internamente, tá? Essa pessoa jurídica, ela possui, lógico, né? Personalidade jurídica.
personalidade jurídica. Dentro dessa pessoa jurídica, você vai ter o quê? Vários órgãos, tá? Vamos fazer essa distribuição aqui, só para você entender. Vamos lá, pessoa jurídica, no nosso exemplo aqui, ó, vamos lá, União. Que é a pessoa jurídica de direito público, a União. A União, internamente, essa pessoa jurídica vai se dividir o quê? Em órgãos. Tá? Em órgãos. Beleza? Então, esses órgãos, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos botar aqui assim, ó. Ministérios, tá? Os órgãos seriam, por exemplo, os ministérios. Beleza? Esses ministérios, vou botar aqui a pontinho, 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 que vai ser igual o de cima, tá? Dentro deles, ele vai ter o quê? A sua estruturação hierárquica. Eu tenho o quê? A sua hierarquia. Beleza? Eu tenho a sua hierarquia. Ou seja, eu tenho um órgão, vamos lá dentro. Dentro do órgão, eu tenho uma autoridade maior, eu tenho outro menor ainda, menor ainda, menor ainda. Beleza? Lá dentro, eu ainda tenho, né, essa subdivisão entre órgãos, entre pequenos órgãos menores, enfim. A gente ainda vai entrar isso, a gente já até chegou a trabalhar algum tópico relacionado a isso aqui com vocês. Mas lá dentro eu tenho o quê? Uma relação verticalizada, entendeu? Eu tenho uma relação vertical. Beleza? Eu tenho o quê? Uma relação de coordenação. E subordinação. Então, o que eu quero que você entenda? Toda vez que você ouvir falar em poder hierárquico, ele vai acontecer no âmbito interno. Essa pessoa jurídica tem esse órgão dentro dela e esse órgão tem essa estruturação dentro dele. Então, tudo isso daqui, ó, é o quê? No âmbito interno. Tá? Por que eu botei aqui que tem personalidade jurídica? Essa pessoa jurídica. Porque o órgão, ele é despersonalizado, tá? Ou seja, não possui personalidade jurídica. Pensa, igual a minha aqui. Eu sou a União, Geraldo Neto, União. Mas dentro do Geraldo Neto União, eu tenho coração, rim, fígado, pulmão. Aí dentro do meu órgão pulmão, eu tenho alvéolos pulmonares, eu tenho os brônquios, bronquíolos, ou seja, eu tenho outra estruturação hierárquica. Então, eu sou a pessoa jurídica, eu tenho vários órgãos que me compõem internamente. Estamos juntos? Assim é a administração pública, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar em poder hierárquico, você tem o quê? Essa hierarquia, essa estruturação verticalizada de coordenação e subordinação no âmbito interno da administração pública, tá? O desenho é ridículo, mas anota isso daí, que aí eu já vou botar mais um rolzinho aí no quadro para vocês, tá bom? Já vou colocar aí, tá? Vou apagar. Vamos lá. Vamos lá, vem com o titio. Vem, fazer o mesmo esquema que a gente fez lá com poder de polícia. Vou botar aqui, ó. Poder hierárquico. Tá? Poder hierárquico. Vamos lá. Vem, primeira coisa que você tem que lembrar. Relação
de coordenação e subordinação. Tá? É uma relação de coordenação e subordinação que vai estabelecer essa organização dentro da administração pública, tá bom? Estamos juntos? Vamos lá. Outra coisa, esse poder hierárquico, você vai perceber que isso é uma organização interna. E aí eu vou botar aqui uma observação muito, muito, muito perspicaz para vocês. Ela não depende de lei. Aí tu, nossa, Geraldo, como você se arrisca a falar isso? Se você abrir a sua Constituição Federal aí, a sua casa, abre lá no artigo 84, que está escrito assim, ó, compete ao presidente da República, 2 pontos. No inciso 6º, ele fala assim, ó, dispor mediante decreto sobre. E aí, ele vai falar assim, ó, na linha A, ele fala organização e funcionamento da administração pública, quando não implicarem aumento de despesas, beleza? E nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Então, se eu for organizar a administração pública dentro dessa estrutura hierárquica, de coordenação e subordinação, não necessariamente eu dependo de lei. Eu posso fazer isso através, por exemplo, de um decreto. Estamos juntos? Tá? Outra coisa, você vai perceber que os poderes, eles não são indissociáveis um dos outros. Pelo contrário, você vai ver que, ora, você vai enxergar dentro do poder hierárquico um poder disciplinar, entendeu? Dentro do poder hierárquico, você pode enxergar um poder regulamentar ou então algum ato normativo sendo praticado ali dentro, tá bom? Então, você já sabe que ele não depende de lei. Estamos juntos? Outra coisa, dentro desse poder hierárquico, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, no poder hierárquico, vou botar aqui, ó, permite ao superior o quê? O que ele permite ao superior? Ele permite dar ordem, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar competências. Então, vamos botar aqui, ó. A gente bota aqui, ó. Permite dar ordens, fiscalizar, beleza? Ele permite aplicar sanções, ou então penalidades. Ele permite controlar. Ele permite também avocar, delegar, ok? Ele permite uma série de coisas, Estamos juntos? Sim ou não, gente? Vamos lá. Quando eu falo delegar e avocar, eu estou falando de quê? De competências, tá, gente? Tá bom? Tá? Deixa eu fazer um negócio para ficar bonitinho aqui para vocês. Vou até dar uma dica para vocês, tá? Eu estava conversando com um aluno, que ele me mandou uma pergunta, né? E, enfim, através da rede social, até me mandou lá no inbox do Instagram. E eu falei para ele, caramba, e aí, como é que funciona lá quando você está copiando? Fica bacana, fica rápido? Aí ele falou assim, Geraldo, o que eu faço? Para poder não perder tempo na hora, e até mesmo a título de revisar depois, eu dou um print da tela. Aí eu achei interessante aquilo. E aí ele falou assim, é muito bacana o cuidado que você tem com os seus fluxogramas, com os seus mapas mentais, porque como eu dou um print na tela e eu vou fazer o mapa depois mental do meu caderno, eu estou revisando a matéria, mas eu não estou assistindo a sua aula de novo. Então, eu acabo tendo a qualidade com que você coloca no quadro, acaba
corroborando para que eu revise aquilo ali melhor. Então, assim, só para vocês entenderem por que eu tenho tanto cuidado, e até dar uma dica, caso vocês não fazem isso, é uma dica para você fazer. Dá um printzinho da tela depois, que aí você copia, caso você não queira fazer isso daqui na hora junto comigo, tá bom? Então, ele permite ao superior a dar ordens, fiscalizar, aplicar penalidades, sanções, avocar e delegar competências, tá bom? Mais à frente eu vou te explicar também que a delegação não necessariamente ela depende de hierarquia, e você vai entender isso daí, tá? Outra coisa, quando eu falo essas... Vamos lá, então vou botar logo aqui, ó. Quando eu falo que a delegação ela pode acontecer pelo poder hierárquico, pode, mas aqui, ó, vou botar aqui, ó, não necessariamente, ou melhor, vamos botar mais simples aqui, ó, não depende de hierarquia. Mas eu já vou te explicar, já que eu faço um mapinha mental no quadro disso daqui, tá bom? Outra coisa, quando a gente fala aplicar penalidades, somente aos servidores, tá? Somente aos servidores, aqueles que estão dentro daquela estrutura hierárquica, beleza? Estamos juntos? Beleza? E essas sanções, elas são o quê? Sanções disciplinares, tá bom? Até boto um hierarquia aqui, um asterisco, boto aqui, ó, disciplinares. Porque quando eu falar para você do poder disciplinar, eu vou retornar aqui dentro do poder hierárquico, tá bom? É aquilo que eu falei, que a gente não tem como fazer esse estudo indissociável, tá bom? Outra coisa, a delegação ela pode ocorrer fora da estrutura hierárquica. Já a avocação não. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Eu vou fazer um desenho aqui e vou apagar. Então esse daqui é interessante que você... Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma observação aqui e depois eu apago o quadro e faço esse outro mapa mental, para poder não te confundir, tá bom? Então, a gente bota aqui, já botou que a delegação não depende de hierarquia. Aí eu vou botar aqui, ó, pode ocorrer fora da estrutura, vou abreviar a estrutura, hierárquica. Então, ela pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, tá bom? Perfeito? Ela pode ocorrer fora da estrutura hierárquica, tá? Agora, por falar em delegação, eu falo isso daqui também para vocês. Eu não posso delegar atos políticos, eu não posso delegar funções típicas de cada poder. Tudo bem que eu falo isso quando eu trabalho o processo administrativo com vocês, tá bom? Mas não custa nada eu mencionar aqui que são indelegáveis os atos políticos e as funções típicas de cada poder, beleza? Aqueles atos de competência exclusiva também não podem ser delegados, tá bom? Decisão também de recursos administrativos. Isso daí eu falo quando eu trabalho a Lei 9784, que é a Lei de Processos Administrativos em âmbito federal, tá? Mas como eu mencionei aqui a delegação, não custa nada a gente mencionar aqui, tá bom? Se eu não me engano, é o artigo 13 da Lei 9784, que eu não posso delegar atos de competência exclusiva, eu também não posso delegar atos de competência decisória, enfim. Mas isso daí a gente fala em momento oportuno, tá bom? Outra coisa, quando você vê diferentes pessoas jurídicas dentro da administração pública, por exemplo, União e Estado e município, não há hierarquia entre eles, entendeu? Não há hierarquia. Então, o que eu vou botar aqui, ó? Não há hierarquia. Beleza, 2 pontos. Entre quem não há hierarquia?
diferentes pessoas jurídicas. Beleza? Não tem hierarquia entre a União e o Estado, por exemplo. Não tem hierarquia entre, por exemplo, entre autarquias. Tá? Eu não tenho hierarquia também entre a administração direta e indireta, por exemplo, entre a União e, sei lá, e uma autarquia qualquer. Eu não tenho, beleza? Então aqui, ó, entre diferentes pessoas jurídicas, administração, vou abreviar, tá bom, gente? Administração direta e indireta. Lembrando que aquele controle que existe entre a direta e a indireta não é um controle hierárquico, é um controle o quê? Finalístico, porque fugiu a finalidade pela qual fora criada. Por exemplo, é quando o INSS empresta dinheiro a juros, quando ele fiscaliza postos de gasolina. Ele foi criado para aquilo? Não, ele fugiu a finalidade pela qual foi criado. Então, o que? O Ministério onde se enquadra a sua maior área de atividade DS e faz o controle finalístico, ele faz a chamada tutela ou supervisão ministerial, que a gente já estudou, ok? Beleza? Então, não tem o que? Hierarquia entre administração direta e indireta, tá? Embora na prática a gente veja que resquícios de hierarquia, não se aplica. Na prova não tem hierarquia entre diferentes pessoas jurídicas e entre administração direta e indireta. Beleza? Estamos juntos, gente? Foi outra coisa. Vamos lá, no exercício de funções típicas também, por exemplo, dentro do próprio tribunal, dos tribunais judiciários, eu tenho hierarquia entre os tribunais? Não, beleza? Então vou botar aqui, deixa eu só botar aqui, para não apagar aqui. Vamos lá, aqui ó, no exercício de funções típicas, tá? E aí o exemplo que eu dei aqui, tribunais no judiciário. É só botar aqui tribunais, tá? Que aí você vai saber. Entre tribunais. Eu não tenho hierarquia entre eles, tá bom? Não vai ter. Cara, isso é muito importante, porque geralmente quando eles perguntam poderes, isso daqui já tá babado, entendeu? Todo mundo cobra isso daí em prova, já cobrou muito. Isso daqui é o teu diferencial, tá bom? Por isso que eu até faço um rollzinho aqui para poder não deixar de falar nenhum para vocês. Então, no exercício de funções típicas, eu não tenho hierarquia. Exemplo lá dos tribunais judiciários. Outra coisa que eu não tenho hierarquia entre poderes da administração pública, tá? Entre as funções. Eu não tenho hierarquia. O executivo não manda no judiciário. O judiciário não manda no legislativo, tá bom? Então, vou botar aqui entre os poderes da República. Entre os poderes da República. Tá bom? Eu não tenho hierarquia entre os poderes da República. Outra também, que essa é importante e que você talvez até não sabia. Ou se sabia, você não vê aplicando na prática. Aqui ó. Entre administração pública, eu abreviei aqui, e administrados. Então, eu não há hierarquia entre a administração pública e os administrados. Perfeito, galera? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Poder...
Tá gravando já? Tá. Vamos lá, galera. Eita. Vamos lá, galera, revisando aqui, para a gente finalizar aqui esse bloco. Poder hierárquico, relação de coordenação e subordinação, não depende de lei, já te expliquei, permite ao superior dar ordens, fiscalizar, aplicar penalidades, controlar e avocar e delegar competências. Lembrando que a delegação, ela não depende de hierarquia, porque ela pode ocorrer fora da estrutura hierárquica. Tranquilo? Lembrando que a aplicação de penalidades somente aos servidores, aqueles que estão no âmbito interno, ok? Lembrando aqui que eu botei um asterisco disciplinares, porque quando falarmos de poder disciplinar lá na frente, no nosso próximo bloco, você vai lembrar do poder hierárquico, tá bom? Outra coisa, não há hierarquia entre diferentes pessoas jurídicas, entre União, Estado, Distrito Federal, não há hierarquia entre eles. Entre administração direta e indireta, no exercício de funções típicas, eu dei um exemplo lá dos tribunais, entre eles não existe hierarquia. Entre os poderes da República, entre o judiciário, o legislativo e o executivo, e entre a administração pública e administrados não há hierarquia. Perfeito, galera? Estamos juntos? Deixa eu limpar aqui para vocês, tá bom? Aperta o pause aí para você copiar o que está no quadro, tá bom? Aperta o pause que eu vou limpar aqui o quadro, tá? Beleza? Vamos lá, deixa eu limpar aqui. Então, como eu falei para vocês, relação de coordenação e subordinação entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Pode dar ordens aos subordinados. Aqui, ó, as ordens elas devem estar de acordo com a lei. Até porque você, quando estuda qualquer estatuto de servidor, ele fala que as ordens ilegais, manifestamente ilegais, elas não devem ser cumpridas. E não alcançam as ordens manifestamente ilegais. Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Tá bom? Poder de revisão de atos, revogar atos discricionários, ou seja, um subordinado, ele praticou um ato discricionário, o superior dele pode revogar. Por quê? Porque essa revogação, beleza? Ela acontece no âmbito interno. O controle de mérito acontece no âmbito interno, ok? E aqui, ó, anular atos ilegais. A mesma coisa. Ela pode anular? Pode anular os atos eivados de vício de legalidade. Estamos juntos? Beleza. Deixa o Titi apagar aqui. Tá? Aqui, ó, poder de delegar e avocar competências, tá? Lembrando que ele que é temporário e não é definitivo. E eu falei para você, na avocação, obrigatoriamente eu tenho que ter hierarquia. Tá? Tem que ter poder hierárquico. Já na delegação, ele pode também acontecer fora dos limites do poder hierárquico. Tá? Ó, delegar, desde que não seja competência privativa. Aquilo que eu já expliquei para vocês. Competência, quando a gente fala competência privativa, que os nossos manuais de direito administrativos trazem, ele está fazendo menção a competências que sejam exclusivas, aquelas competências típicas de cada poder. Ok? Avocar, desde que não seja competência exclusiva e deve ter caráter excepcional. E desde que haja o quê? Motivação. Lembrando para vocês que quando eu falo para você de delegar e avocar, a gente trabalha isso mais profundamente lá dentro da parte de processos administrativos, tá bom? Mas só para você não ficar perdido. Delegar é quando eu pego e passo parte da minha competência a quem? A um subordinado ou a quem está no mesmo patamar hierárquico do que eu. A delegação, ela é parcial, ela é temporária, tá bom? Agora, a avocação é quando eu trago competência de um subordinado para mim. Quando eu trago de um subordinado para mim, eu fiz o quê? A avocação. E isso é excepcional, tá bom? E tem que ser devidamente motivado. Existe hierarquia entre a administração direta e a administração indireta? A gente já sabe isso daí, já matamos que não. O que existe é tutela ou controle finalístico. Perfeito? O que é esse controle finalístico? O que é essa tutela? É quando, através do ministério onde se enquadra a sua maior área de atividade, ele desce lá naquela entidade, naquele ente da administração indireta e controla que ele fugiu à finalidade pela qual ele foi criado. Entendeu, meu amigo? Perfeito? Isso é o que a gente chama de tutela, ok? Beleza? Então, o que eu vou fazer?
Eu encerro esse bloco agora com vocês para a gente continuar estudando. Você vai lá, bebe uma água, toma um cafezinho, dá 2 tapinhas no rosto e volta, beleza? Porque a gente vai matar tudo aquilo que cai em concurso público para você, beleza? Eu agradeço, para mim é um prazer inenarrável estar trabalhando aqui com vocês, estar trabalhando, lutando com você lado a lado aí pelo teu objetivo, pela tua aprovação, e eu tenho certeza que ela vai chegar, tá bom? Eu agradeço aí mais uma vez, fiquem todos vocês com Deus e eu te vejo na próxima aula. Até logo, tchau, tchau. Clique lá aqui.